Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, então hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu acho que foi uma das mais desafiadoras da minha vida, que foi como que eu superei um câncer no fígado, como que eu curei esse câncer, como que eu descobri e como que eu curei ele sozinha, sem tratamento convencional. Então, já curte esse vídeo, se inscreva para não perder nenhum vídeo desse canal. Vamos lá? Então, tudo começou lá em 2017, bem no final de 2017, quando eu comecei a sentir alguns sintomas que a princípio não parecia ser nada, mas depois foi se agravando. E os principais sintomas eram inchaço abdominal, sem vontade de comer, mas ficando inchada, urina escura, né? Dores de cabeça, depois eu tive desmaios, apatia, eu tinha muita apatia por tudo, fraqueza no corpo, nas pernas principalmente. E a minha pele, os meus olhos amarelados, né? Então, a partir disso, depois que começaram alguns desmaios, eu decidi procurar um médico, porque nessa época tava uma loucura, então eu não tinha muito tempo para parar, fazer exames, essas coisas. Mas a partir desses desmaios, dessa dificuldade que eu tinha de me segurar durante o dia mesmo, né? Então eu decidi buscar um médico e fazer alguns exames. Então, depois de fazer os exames, o médico me chamou lá e para falar, né? E ele me mandou deitar na maca. Então ele apertou o meu abdômen, eu senti muita dor quando ele apertou. Depois ele olhou os meus olhos, a minha boca. Ainda era daqueles médicos antigos, né? Que olhavam embaixo dos olhos, a boca, tudo. Eu te perguntava como tava teu xixi, como tava teu cocô, como é que tu tava no dia a dia. E aí ele diagnosticou o câncer no fígado. Eu na hora, eu não pensei muito. Na hora eu não pensei em nada. Eu fiquei meio estática, sabe? Eu fiquei meio estarrecida e comecei a rir até. Porque eu disse, eu perguntei até pro médico. Eu disse, como que uma guria que nem eu, jovem, né? Literalmente jovem, saudável, podia ter um câncer. Tipo, isso não entrava na minha cabeça naquela época, né? Naquela época. E parecia algo meio que impossível de acontecer com uma pessoa jovem e saudável, né? Então ele me explicou que o câncer vem na pessoa, ele começa a ser desenvolvido na pessoa depois que a pessoa tem uma grande decepção ou um trauma muito grande ou que algo muito forte abalou o emocional dessa pessoa e que não tinha tanto a ver, tinha a ver com a alimentação, mas o principal problema, né, do câncer do fígado era o emocional. Para ser bem sincera, eu acreditei não acreditando, porque nessa época eu já estava lendo coisas sobre isso, né, como as doenças surgem através do nosso emocional, né, dos nossos traumas, da nossa raiva e tudo isso. E na época eu já seguia a Cristina Cairo, né? Que ela tinha um programa, acho, na Rádio Mundial, e eu escutava ela pelo YouTube. E eu já tinha ouvido falar, né? Então ela explicava que como que as doenças se instalam no corpo através das nossas emoções e como curar também entendendo o problema, né? E então aquilo soou estranho e também não. Mesmo assim, eu demorei um pouco para cair a ficha.
Então eu perguntei pro doutor o que é que eu deveria fazer. Óbvio, né? E ele me disse que, como era um câncer no fígado e que o câncer no fígado, ele vem após decepções, após traumas, após irritação, né? Que é de dentro para fora, são as emoções. Ele é um órgão emocional, né? Digamos. Então ele disse que eu deveria mudar radicalmente a minha vida e sair do ambiente onde eu estava. Sair de tudo que eu estava fazendo, parar tudo que eu estava fazendo e mudar, fazer uma grande mudança de vida. Bom, eu confesso que nessa época eu estava mas olha, super atolada de coisas para terminar. Eu estava concluindo o TCC da faculdade, o trabalho de conclusão de curso. Eu tinha que preparar a apresentação, eu tinha que preparar a formatura, que ia ser logo depois de um mês, né? E tinha que preparar a formatura, o fechamento da nossa empresa, que isso foi um baque muito grande, né? O fechamento da nossa empresa, que foi por questões políticas, então tivemos que nos retirarmos. As minhas finanças, as finanças da casa, as finanças das pessoas da casa, a pressão da família, que estava muito forte, a incerteza sobre o nosso futuro, a minha cidadania italiana, que estava em trâmite e não saía, um monte de compromisso ao mesmo tempo, um monte de coisa. Além disso, eu quase não dormia, né? Quase não dormia, porque eu começava a trabalhar 1h da manhã, eu terminava de trabalhar às 8h da noite, porque eu produzia, né? Eu, minha mãe, produzíamos e depois saíamos a vender. E voltava não, eu ia direto para a faculdade, ficava até às 11h30 na faculdade, voltava, nem comia nada praticamente, só tomava uma duchinha e ia dormir. E à 1h da manhã eu estava acordada de novo, todo dia. Inclusive no sábado, só no domingo que não, mas no sábado também. No domingo eu estava acabada, né? Estava acabada, mas eu mergulhava em livros. Naquela época era tudo livro, né? Mergulhava em livro, lia. Estudava muito, então era essa a minha rotina. Realmente, em algum momento, o meu corpo ia falar, né? Em algum momento ia estourar alguma coisa no meu corpo. Era óbvio, né? Era uma loucura. Então, foi um peso muito grande. E ainda essa notícia. Então, eu tive um baque, assim, muito grande nessa época. Foi uma loucura, mas quando eu fui para casa, depois ali do médico, eu decidi não contar para ninguém. Primeiro, porque eu não podia, porque se eu contasse para alguém, iam me forçar a parar de trabalhar, parar de fazer as coisas, iam me forçar a fazer tratamento, né? Tá. Eu não tinha tempo, eu tinha os compromissos e eu tinha data para todos esses compromissos. Eu tinha data. Então eu não podia falhar, né? Naquele momento, na minha cabeça, eu não podia falhar. Eu sou uma guria que sou muito certinha com compromisso, com tudo isso. Então eu não falho. Não, olha a minha cabeça, né? Uma loucura. Ainda isso, não. Uma loucura. Mas foi o que eu fiz. Eu nem pensei muito, né? Nem pensei muito, só não falei e pronto, né? E até vou deixar aqui uma foto de como que eu tava, porque teve uma festa que eu fui obrigada a ir, uma festa de família, e eu fui obrigada a ir no final do ano, e olhem como é que eu tava, bateram uma foto aleatória, eu acho, né, porque eu tava muito mal mesmo, nossa, eu não conseguia abrir os olhos, assim, eu tô com os olhos abertos, né, tô assim, me expressando, eu não conseguia falar, era apática, sabe?
e os olhos pesavam, doíam. Nossa, horrível. Mas olha a foto, olha, horrível, né? Horrível. Meio cinza, inclusive, meio acinzentada, né? Mas enfim, depois que passou toda essa turbulência de compromissos, de faculdade, de empresa, de formatura, de tudo isso, aí não saiu minha cidadania, decepção total, totalmente mesmo. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá, comprei uma passagem só de ida até o Chuí, no Uruguai. De ônibus mesmo, que dá o quê? Umas 8 horas ali da minha cidade, né? Fui lá e comprei e eu não falei também pra ninguém. Só na noite anterior é que eu avisei a minha mãe que eu ia viajar. E aí começou todo o processo de cura. E aí, gente, foi uma viagem sem planejamento, sem dinheiro, doente. Ainda eu tive uma anemia antes de ir embora, eu tive uma anemia. Ai, gente, sem dinheiro. Ai, gente, sem saber o que eu tava fazendo. Nossa, foi assim, no começo foi horrível, porque eu realmente estava muito perdida, muito mesmo. Imagina, né? Eu sou uma guria que trabalha desde pequena, desde os 5 anos. Eu nunca deixei de trabalhar. Com 5 anos eu comecei a enrolar pãozinho e nunca mais parei. Sempre trabalhei, sempre trabalhei. E de uma hora para outra eu tava sem nada. Sem trabalho, sem compromissos, sem dinheiro, sabe? E com doença, sem nada, sem saúde, né? Sem saúde, sem nada. Então, assim, mas eu precisava sair daquele ambiente. Então, por isso, foi bom por um lado, porque eu nem pensei muito, peguei e fiz, né? Mas por outro lado, veio uma depressão, sabe? Uma espécie de depressão. Eu não sou uma guria depressiva, não sou mesmo, mas tem momentos que a gente fica triste, que a gente fica meio sem saber o que fazer, meio desnorteado, né? Então, mas tá. Aí lá no Uruguai, eu fui conversando, fui pegando carona, porque eu não tinha dinheiro. Então eu pegava carona, caminhoneiro, me levava de um lado pro outro, me mandava, tu conhece tal praia? Não conheço, tal. Tá, daí eu pegava e me forçava a ir para ir conhecer, sabe? E até que eu cheguei em Montevidéu e eu fiquei num hostel lá como voluntária. Eu consegui uma vaga de voluntária lá e os donos foram tão legais comigo que eles viram que eu não estava bem, que eu tinha alguns pequenos desmaios lá e fraqueza mais que nada, né? E eu não comia e eles notaram, sabe, que eu tava mal. Eu acordava 5 da manhã, eu tava em pé e eu tava já limpando tudo, organizando o café e pá, e eles viram que eu não tava bem, que eu só focava no trabalho. Eles chegaram para mim um dia, eles disseram: Sofia, aqui não é para te trabalhar, é para te desfrutar. Tem que desfrutar da vida, desfrutar do ambiente onde tu tá, é para te conversar, interagir com as pessoas. Eu não conseguia socializar, pensa, uma coisa louca assim, sabe? Tu tá num ambiente social e tu não consegue nem se expressar. E eu só queria ficar no quarto, eu só queria ficar no escuro, eu só dormia, né? Eu não comia e eu tava muito, muito mal. E eles viram, então eles me traziam docinhos, me traziam empanadas, me traziam coisinhas do Uruguai, sabe? Tentavam me levantar o ânimo. E eles me abraçavam, que eles queriam... Até que chegou um momento que eles disseram: não, Sophie, eles entraram no quarto um dia, eu tava assim, escondida, sabe? Eu tinha fechado tudo com toalha e tal, lá a minha cama, o beliche, né? E eles disseram: não, abriram as janelas, disseram: não, tu tem que sair, Sophie, tu tem que sair, tu tem que passear, tu tem que sair daqui, tu tem que ver gente, tu tem que pegar sol, Sophie, pega sol, tu precisa tomar sol pra te começar a sair disso. Eles perceberam que eu tava mal. Então eles meio que me obrigaram a sair. Disseram que eu tinha que conhecer o mar, que eu ia ver o mar, que eu tinha que tomar um café num lugar que eles me indicaram, daí eles me davam os papeizinhos, sabe? Diziam: tu tem que ir aqui
e depois a dona vai me dizer se tu foi mesmo, e tudo isso. E eles foram as pessoas, assim, chave naquele momento, porque a partir daí que eu comecei a ter um sopro de vida de novo. Porque senão eu ia ficar só na cama, né? E eu não ia me recuperar. Então eles preparavam uma comida para mim, depois eu preparava para eles também. Então a gente, como se diz, compartilhava as coisas, né? E aí eu fui conversando, aí depois me levavam, né, pro mar sempre, passear, tomar sol, num parque que tinha lá perto, então tinha que tomar sol. Eu era meio que obrigada, né? Eles me faziam chimarrão, preparavam assado, bom. E eles diziam que tinha que comer saudável. Então eles diziam, Sophie, tem que comer verduras, tem que comer carne, ovos, e eles me preparavam um monte de coisa para eu comer, para eu ficar saudável e bem. Tanto é que era para eu ficar um tempo e eu fiquei muito mais tempo. Foi uma experiência assim fantástica. Depois disso eu comecei a ficar melhor, né? Talvez mais nutrida também, de todas as maneiras, né? Nutrida o emocional nutrido e também o corpo mais nutrido, né? E aí eu me animei e disse, acho que eu vou para Argentina. Já que eu tô aqui, acho que eu vou para Argentina. Eu peguei carona, né? E fui para Argentina, porque naquele ambiente onde eu estava era super normal isso, né? Então tá bom. Peguei e fui para Argentina. Aí eu cheguei lá em Buenos Aires, e aí tinha tipo uns 10 voluntários, eu acho, no hostel onde eu fui. Era um casarão enorme, e eu não me lembro, mas devia ter uns 10 voluntários, né? Sempre ia trocando e tal. E todos me diziam assim, me sacudiam assim, Sophie, tu tem que destravar, tu tem que desbloquear, tu tá muito travada, muito bloqueada. E aí eles me levavam sair, me levavam comer pizza, me levavam tomar sol também. Depois me levavam pra festa de noite, as festas deles começavam às 2 da manhã. E eu fui rindo, fui, né, conversando, trocando ideias, indo para um lado para o outro. Os donos também sempre me dizendo, tu tem que conhecer tal lugar. Daí eu era meio que obrigada a ir, porque me levavam, né? Esses movimentos de ir, vir, conversar, ver coisas diferentes, falar, né? Eu acho que eu fui criando uma imunidade muito, muito boa, muito forte. E teve um tempo ali que eu até tinha me esquecido que eu estava doente. Eu me esqueci que eu tinha câncer, me esqueci, eu realmente me esqueci, eu não lembrava. Porque assim, lá em Buenos Aires é uma loucura, né? Os dias, assim, são todos loucos. Às vezes eu tinha que trabalhar de madrugada na recepção lá, então eu nem dava muita bola. Era uma loucura. E depois tinha me falado para conhecer o Ushuaia. E aí eu disse, onde é que fica o Ushuaia, né? Daí eu fui olhar assim no mapa, nossa, como é que chega lá, né? De carona e tal. Aí eu fui indo. Aí eu peguei um trem, fui até Bahia Blanca. Lá eu conheci uma senhora muito gentil, fiquei na casa dela, né? Que era para ficar na casa do filho. Aí o filho foi viajar para Alemanha. Aí ele disse que eu podia ficar lá, a mãe dele ia me receber e tudo. Uma querida, sabe? Também são experiências que ao longo da caminhada são importantes, sabe? É muito importante. E depois eu fui pegando carona, cheguei até Rio Gallegos, depois cheguei em Ushuaia, lá tem um monte de montanha para subir, né? Então em Ushuaia eu fiz muita amizade lá. Também era para ficar um período de tempo, fiquei outro, mais longo, né? Que eu amei aquele lugar, amei aquelas montanhas, amei, assim, achei tudo espetacular, sabe? E só de pensar que tu tava ali perto da Antártida, tipo, pra mim era uma coisa espetacular, espetacular, sabe? Era uma emoção muito grande. E numa das montanhas que eu subi, acho que foi a terceira montanha que eu subi, eu tava subindo, eu lembro que eu tava sozinha,
E aí começou a me dar ataque de riso. Sozinha. Veio assim, ó. Uma vontade de rir, assim. E eu comecei a rir, 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 tá? E aí foi muito engraçado porque todo o meu corpo era tudo nevado, né? Tava tudo nevado assim, a montanha com uma neve, uma água e tal. E eu lembro que eu comecei a rir e que vinha um calor assim, sabe? Um calor, eu comecei a esquentar, comecei a tirar as jaquetas assim. Foi muito interessante. Ali eu comecei a perceber que eu tava ficando bem, que eu tava bem, sabe? Aí que eu comecei a perceber que eu tava bem. Foi uma coisa incrível. Mas então, depois eu saí de Ushuaia e eu quis explorar um pouco mais. Eu só via aquelas paisagens em revista. Para ser bem sincera, eu nunca imaginei que eu estaria lá, tá? Que eu estaria naquela parte do mundo, né? A Patagônia, eu só via em revista e eu achava que era impossível estar lá. Na minha cabeça, eu nunca ia poder ter acesso àquilo, sabe? Mas enfim, eu estava lá e todo mundo me dizia para ir para Patagônia, Patagônia chilena, Patagônia argentina. Então eu fui subindo e eu fui cruzando a fronteira com o Chile e a fronteira com a Argentina. Então, para ver a Patagônia dos dois lados, né? Para estar ali na Patagônia dos dois lados, que os dois lados têm coisas diferentes, montanhas diferentes, paisagens diferentes, né? E aí teve uma montanha que eu subi, que ela faz fronteira com o Chile e com a Argentina, que é o Monte Fitzroy. Ali eu tive certeza que eu tinha me curado, porque eu subi aquela montanha também, estava fora de época, não tinha movimento, né? E quando eu tava subindo, que eu já tava quase no topo, aí foi espiritual, totalmente espiritual. Foi uma coisa que eu senti mesmo, sabe? Eu comecei a rir sozinha, né? Porque não tinha ninguém. Comecei a rir sozinha. E aí veio uma espécie de redemoinho, um calor muito forte, dos pés até a cabeça. E quando veio na cabeça, a minha cabeça sozinha se ergueu, assim, ó. Eu fui meio que acompanhando, rindo, né? Meio que acompanhando o calor. Quando veio como se eu tivesse tirado uma roupa, sabe? E aí, quando veio, foi pra cima. E aí eu me dei conta que eu tava curada. Aí eu me senti com muita liberdade. Eu tava livre, sabe? Eu me senti uma pessoa totalmente livre naquele lugar. Totalmente livre, né? Eu comecei a rir, assim, de alegria, de felicidade. Depois eu tinha um espelhinho, assim, dentro da mochila que eu tinha de trekking. E aí eu olhei no espelho pra ver como é que eu tava. Eu tava diferente. Eu tava brilhando. Eu já não tava mais opaca. Eu tava com os olhos abertos. Eu tava bonita, harmônica, né? Quando a gente fica doente, não sei se vocês já repararam isso, mas eu, por exemplo, quando eu fico doente, eu fico em desarmonia com as feições do rosto, com o corpo, fica tudo em desarmonia, né? E eu me senti harmônica, eu vi que estava tudo no lugar, os olhos estavam na mesma linha horizontal, o nariz, a boca já não estava torta, que, né? A gente repara, né? E eu me senti livre. Então foi nesse momento que eu vi que eu tava sem doença. Mas claro, né, gente, sem uma confirmação no papel, a gente não pode dizer se tá ou não. A gente sente quando tá bem e quando não tá, né? Mas, enfim, eu fui até depois disso, aí eu fui indo, até que eu cheguei em Mendoza, na Argentina. Voltei, né, pra Argentina, porque o Chile tava meio que em guerra lá, então eu voltei pra Argentina e fui pra Mendoza. E lá em Mendoza, eu fiz os exames pra saber como é que eu tava, tudo, e não saiu nada. Saiu que eu tava
em perfeitas condições, estava muito saudável, fiz até exame no útero, pensa, né? Até exame no útero, eu disse, ai, né, já que vamos fazer tudo. Que eu não vou em médico, vou quando, assim, a cada década, uma vez a cada 10 anos, assim, eu vou em médico, não vou muito em médico. Mas eu queria essa comprovação. E, nossa, todo mundo, assim, a médica, eu fui em um médico, depois uma médica, depois eu fui num laboratório, né, fazer o útero lá e tudo. Nossa, tava tudo perfeito, tudo perfeito. Daí eu contei pro médico que eu tinha sido diagnosticada com câncer de fígado. Ele, não acredito. Ele não quis acreditar, porque não tinha nem resquício, nada, sabe? Então foi assim uma coisa muito incrível, muito assim, muito maravilhosa mesmo que aconteceu na minha vida. E essa experiência, porque eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio em viagem, na estrada, né? E depois eu fiquei todo esse tempo fora, né? Mais de 4, 5, no todo acho que foram quase 6 anos, né? Fora. E assim, foi uma... Claro, eu falei, que nem eu falei com meu irmão, né? Meu irmão mais novo, hoje de manhã eu falei com ele assim. Ele me perguntou, né? Ah, Sophie, tu faria de novo aquela viagem? Eu disse, eu acho que hoje eu não faria mais. Eu não faria mais essa loucura de pegar carona, de ficar indo pra lá e pra cá e tal. Não faria mais, claro, porque naquele momento era importante eu fazer isso. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria me curado assim. Eu teria dependido de outra coisa, né? De tratamento convencional, que eu não tomo remédio, entende? Eu não tomo, não tomo remédio. Eu essas coisas eu não uso, sabe? Eu sou uma guria realmente saudável, entende? Então não tinha porquê. Agora, imagina se eu fico no mesmo ambiente, com a toxicidade que eu tava. Eu tava tóxica, né? Totalmente intoxicada de emoções, né? E ao longo desse período eu pude compreender um montão de coisa, inclusive perdoar pessoas, perdoar coisas que tinham acontecido, sabe? Que eu acho que em condições, se eu tivesse ficado, eu não teria tido essa visão de perdão tão forte que nem eu tive, né? E eu realmente, eu vivo muito bem hoje, assim, com as minhas emoções. Eu sou uma guria muito controlada, sempre fui muito controlada emocionalmente, porque eu também nunca pude explodir, nunca pude botar pra fora. Eu sempre estive na posição de menos, de obedecer, de obediência, de respeitar, de sempre ter uma autoridade acima de mim. Então, eu nunca me expressei, né? E quando eu tava na estrada, eu tava sozinha. Então, eu tinha que fazer o meu. Eu tinha que tomar as decisões à frente. Será que eu vou para um lado ou para o outro? Eu tinha que botar a cara para bater, né? Imagina, tu no meio da estrada pedir carona, né? Então, teve vezes, por exemplo, no Chile, eu conheço como é que se chama? Guardameria? Gendarmeria? Como é que era que se chamava no Chile? O PDI, acho que é. No Chile é o PDI, né? PDI, eu conheço todos, a polícia da Argentina e do Chile, eu conheço todo mundo praticamente, porque estavam sempre me parando na estrada, porque achavam que eu era uma adolescente, que eu tinha fugido de casa, pensa. Sim, por causa do meu tamanho, né, que eu sou baixinha, mas assim, imagina, daí eu tinha que mostrar documento, aí eles davam risada, já me davam carona, bom, não, história tem e muitas, mas enfim, só agora em 2024, quando agora eu voltei pro Brasil, né, é que eu contei pra minha mãe, pros meus familiares, o que tinha acontecido, né, e, bom, eles ficaram meio assim, mas também passado é passado, né? E hoje eu entendo que o câncer não veio para me destruir a vida ou para me desestabilizar.
Muito pelo contrário, ele veio para me dar um sacudão, para dizer, Sofia, acorda, tu precisa viver, tu precisa acordar para a vida, que não é só responsabilidade, que não é só compromisso, que não é só obediência, que não é tudo certinho. Não, calma, desfruta a vida, faz mais leve, faz a vida ser mais leve. Isso eu aprendi muito ao longo desse caminho. Eu aprendi a ser mais leve, porque a minha vida inteira foi orientada para a obediência nos mais velhos, nas autoridades, tudo isso. Os compromissos, respeitar todos os compromissos, fazer tudo certinho, porque eu nunca pude errar e toda vez que eu errava, eu era meio que sacrificada de alguma maneira. Eu sou uma pessoa que todo mundo pode errar, menos eu. Então eu cresci nesse ambiente onde eu não poderia errar. E aí, hoje, cara, hoje eu digo, eu não tô aqui para dizer que todo mundo vai curar uma doença tendo consciência das suas emoções, tá? Não é esse o intuito do vídeo. Aqui eu tô compartilhando o que aconteceu comigo, a minha história, né? Eu tive hepatite também com 8 anos, fui curada pelo mesmo médico, só que através de benzedura. Então eu também não usei remédio. Ele me mandou comer lima, me mandou comer melado, e olha meu tratamento: lima, melado, carne, né? E ele vinha todas as noites assim, e vinha e me benzia. 30 dias eu tava nova, né? Claro, 30 dias sem me mexer muito. Depois eu tive vários problemas no fígado, muitos problemas no fígado eu tive. Eu recaí várias vezes. Inclusive, uma delas foi o ano passado, que eu conto em outro vídeo, para não ficar muito longo esse aqui. E talvez o que eu vivi não tenha uma explicação científica, né? É óbvio que não tem interesse nenhum. Quem é que vai incentivar que tu te cure sozinho? Né? Nenhuma indústria quer que tu faça isso. Quem é que vai incentivar que tu pare de comer? Nossa, a Nestlé vai à falência, né? Que aqui no Brasil todo mundo põe leite ninho em tudo. Então a Nestlé, tchau, né? Então, o que eu aprendi? Tomar sol. Fazer jejum. Jejum eu sempre fiz. Desde pequena eu faço jejum. Inconscientemente faço jejum. Mas fazer jejum, tomar sol, dominar as nossas emoções, perdoar e deixar ir. Eu não tô aqui para dizer que você deve curar doenças através da mente ou através só do jejum, que não é para acreditar nos médicos. Eu não tô falando isso. Se tu faz tratamento, eu tô falando da minha experiência, daquilo que eu vivenciei, né? Então eu tô compartilhando com vocês isso. Se alguém se identifica, se alguém também tem uma experiência parecida com a minha, é legal, deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideias, né? Trocar experiências. Que nem diz o meu irmão mais novo, quanto mais informação a gente passa, mais a gente aprende. Mais informação nova vem pra gente, né? Então é por isso que eu fiz esse vídeo. Faz tempo que era pra fazer esse vídeo, muito tempo. Mas realmente eu não estava preparada para falar. E agora sim, agora passou e tal, já se resolveram muitas coisas, então eu posso falar, né? Então eu posso falar. E Deus sempre coloca anjos no nosso caminho. Às vezes a cura ela vem quando a gente se permite sair da cama, tomar um banho, sabe? Um banho assim, um banho de lavar a alma, lavar as células mesmo. Tomar um pouco de sol, beber água, água pura, né? Simplesmente isso, tu já vai ter uma vida mais renovada.
E se essa história te tocou de alguma maneira, compartilha aqui comigo, tá? E com todas as pessoas, que todo mundo precisa saber. A gente precisa de mais pessoas que compartilhem suas histórias, pra gente compartilhar experiências, né? Me conta aqui nos comentários, então. Obrigada por assistir até aqui, tá? E fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!